Pessoal, eu trouxe aqui 5 mitos sobre o PAD que muitos servidores ainda acreditam que isso aconteça e que o PAD funciona dessa forma. Só que esses 5 mitos que eu anotei aqui, que eu vou explicar nesse vídeo, eles podem colocar em risco a sua carreira como servidor público, tá? E o primeiro mito é o quê? Acreditar que o PAD é uma mera formalidade. Da onde surgiu esse mito? Há uns 20 anos atrás, o que acontecia? Algum servidor cometia um deslize, uma falha, geralmente falhas mais leves, e tinha que ocorrer uma apuração interna para saber o que tinha sido feito, como que aconteceu, se foi corrigido, se teve má fé, que basicamente é o que acontece hoje, só que hoje o nível de rigidez dos órgãos públicos é muito maior. Antigamente existia muito aquela questão da camaradagem, da amizade, enfim, muita vista grossa, né, para algum tipo de erro. Então, naquela época, novamente, estou falando de um cenário de 20, 30 anos atrás, era muito comum abrir uma sindicância, uma investigação preliminar ou mesmo um processo administrativo disciplinar como uma mera formalidade. Aconteceu alguma coisa e ali internamente no órgão público eles instauravam a comissão para apurar aquela situação e logo era arquivado. Então, quem é mais antigo na administração pública, que viu esse cenário se repetir por algumas vezes, acredita que hoje esse cenário se repita. Só que isso é um grande erro. Por quê? Primeiro, os órgãos públicos mudaram bastante, né? Os próprios membros, né, os servidores que compõem os órgãos públicos, muitos não se conhecem, estão ali de novos concursos, não existe mais essa camaradagem, não existe mais esse ânimo de tentar acobertar alguma situação igual existia no passado. Pelo contrário, o que existe é até um ânimos que a gente chama uma vontade de punir por parte da comissão. Então, muitas vezes, o servidor ele comete uma falha, um deslize, e vê a comissão sendo instaurada, seja de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, e fica muito tranquilo, acreditando que aquilo lá é uma mera formalidade que não vai dar em nada. Muito cuidado, pessoal, o cenário mudou bastante. Hoje a gente tem as controladorias gerais, tem Tribunal de Contas em cima, até Ministério Público, tem investigações policiais, porque quando a gente pega as leis, né, que regulamentam os PADs, seja no âmbito federal, estadual ou até de alguns municípios, a comissão de PAD ela tem por dever, se constatado uma possível infração criminal diante daquele PAD, notificar, né, mandar um ofício para o Ministério Público para que sejam feitas as apurações em relação ao possível crime. Então não confie que o PAD é uma mera formalidade. Você precisa se precaver, precisa traçar estratégias de defesa, porque senão isso pode custar o seu cargo público. E o segundo mito, ele é um pouco de consequência desse primeiro mito, mas não tanto, que é o quê? O servidor acredita que se ele não apresentar defesa, não tem problema. Da onde surgiu isso? Primeiro, desse histórico que eu narrei inicialmente, né? Porque os processos disciplinares eram bem tranquilos. Você não ouvia falar de demissão de servidor público, né? 30 anos atrás. Acontecia, só que era muito raro. Não nos números que a gente vê acontecendo todos os anos, que são milhares de servidores demitidos da administração pública todos os anos. Então, o servidor ele confia muito na estabilidade. Afinal de contas, existe uma estabilidade constitucional que é adquirida após 3 anos de efetivo exercício, né, quando ele é aprovado no estágio probatório. E essa estabilidade constitucional, de fato, ela traz garantias. E é uma garantia necessária para o servidor conseguir exercer o seu ofício sem sofrer ingerência. Mas, novamente, a gente está num cenário de punição. As comissões, elas têm esse caráter de punição, as controladorias gerais, Ministério Público, a própria ação policial que possa se desdobrar a partir daquele processo administrativo disciplinar. Então, não apresentar defesa tem sim muito problema. E aqui eu não me refiro somente à defesa escrita, porque quando a gente pega o procedimento, quando o servidor opta por não apresentar a defesa, ali no final, quando sai o termo de indiciamento, que ele tem os prazos ali, seja de 10 ou 20 dias para apresentar a defesa, em tese ele não fica
é descoberto. Por quê? É uma obrigação da comissão de PAD nomear um defensor da ativo, geralmente esse defensor da ativo é um servidor do próprio órgão, para apresentar a defesa. Só que veja só, passou toda a fase instrutória, oitivas de testemunhas, talvez perícias, né? Outras produções de provas, diligências em loco, onde possa ter ocorrido a situação, sem que o servidor que está sendo investigado tenha participado desses movimentos. Então ele não sabe se foi produzida algum tipo de prova legal, ele não sabe se alguma testemunha falou algo que não é verdade, e com isso ele perde a oportunidade e os documentos para estar rebatendo aquela imputação. Então, pessoal, não dá mais para confiar na estabilidade do serviço público. Para os meus clientes, eu sou muito franco, eu sou muito aberto. Eu falo que hoje, 2025, a gente tem um cenário tão prejudicial ao servidor público que um empregado seletista que tenha 10, 15 anos de casa, ele tem mais estabilidade que um servidor público. Por quê? O empregado seletista, para ele ser demitido, ele vai receber o acerto dele. Então o empresário ele vai pensar bastante, poxa, um acerto de 10 anos, um acerto de 15 anos, fora uma possível ação judicial que possa pagar ali indenizações, danos morais, horas extras, insalubridade, enfim, todos esses elementos que compõem uma relação de trabalho, coisa que o servidor público não tem. Na teoria, ele tem uma garantia constitucional de estabilidade do cargo público, só que na prática é muito fácil acabar com essa estabilidade. Basta um processo administrativo disciplinar, que muitas das vezes é conduzido por uma comissão que não tem conhecimento jurídico. E qual que é o problema disso? Se faz uma capitulação errada da infração e essa infração é punível com demissão, o servidor é demitido. Ele pode ser demitido em 60 dias de um processo por uma capitulação errada, por uma infração que não deveria sofrer a pena de punição. E reverter isso na justiça tem sido cada vez mais desafiador. E o outro ponto que deve ser considerado isso daqui é que a defesa da ativa não vai suprir os atos que o servidor foi ausente. Muitas das vezes essa defesa da ativa ela vai ser uma defesa genérica. Por quê? O servidor que recebeu essa incumbência, ele foi designado para esse ato, ele não tem opção de não fazê-lo. Ele é obrigado a fazer. Agora pensa, o servidor não conhece quem está sendo investigado, não conhece os fatos, não está recebendo por isso. Como que você acha que ele vai tratar essa defesa, gente? Você acha que vai ser uma defesa séria, uma defesa contundente, uma defesa estratégica que vai abordar todos os fatos, vai rebater, vai trazer entendimento doutrinário, jurisprudencial, vai fazer toda uma concatenação, né, dos fatos e dos argumentos para reverter isso daí? É claro que não. Vai ser uma defesa pro forma, né, que o servidor vai apresentar ali para cumprir a obrigação dele com a administração pública e finalizar aquele procedimento. Só que isso bota em risco o quê? A carreira do servidor público. E pode parecer que isso é um pouco distante da realidade, mas a gente já recebeu aqui muitos casos de servidores demitidos porque não fizeram a sua defesa, eles acreditaram muito na estabilidade e por conta disso a gente teve que recorrer ao judiciário para tentar reverter. E isso inclusive é o tema aqui do terceiro mito, né? Que é o quê? O Poder Judiciário, o juiz, ele vai reavaliar todo o processo administrativo disciplinar. Pessoal, não vai. Eu sempre falo da súmula 665 do STJ, vou deixar um inteiro teor aqui para vocês darem uma lida, mas qual que é o problema? O judiciário cada vez mais tem barrado o acesso dos servidores para conseguir anular um PAD, uma punição que venha através de um processo administrativo disciplinar. Essa é uma crítica que eu tenho feito muito nos meus vídeos, nos meus artigos, nas minhas palestras, porque quando o Poder Judiciário assume essa postura de evitar a avaliação de PADs, ele está concordando, ainda que de forma indireta, com as arbitrariedades que acontecem na administração pública. Isso é um risco para os servidores, porque no final das contas, se você observa o teor da súmula 665, o Poder Judiciário só vai avaliar se o procedimento ele seguiu a legislação. Até tem ali, no final da súmula 665, falando de proporcionalidade da pena. Só que é até um paradoxo. Por quê? Ao mesmo tempo que
a súmula 665 fala que a pena desproporcional será anulada, o STJ ele não dá margem para o administrador público, quando se depara por uma infração punível com pena de demissão, de fazer a dosimetria da pena. O STJ falou, se a infração cometida é passível de ser demitido o servidor, a comissão de PAD não tem alternativa de fazer um relatório final propondo uma pena diferente da demissão. Porque deixa eu explicar para vocês, a comissão de PAD ela só faz o relatório final. Esse relatório final é opinativo, mas, de certa forma, ele vincula o administrador público, a autoridade competente, que vai aplicar a pena. Essa autoridade ela tem alguma margem de liberdade se o parecer da comissão for contrário às provas. Então, se a comissão definiu que a pena a ser aplicada é a pena de demissão e as provas elas concluem isso, que a infração existiu em relação àquela pena, a comissão vai propor a demissão e a autoridade competente vai aplicar a pena de demissão. Então veja só, quando o servidor ele está confiando nessa estabilidade, não apresenta defesa, já ouvi muito de servidor falar o seguinte, Sérgio, esse PAD é persecutório, se der alguma coisa eu aciono a justiça, confiando, né, nesse caráter de reanálise do Poder Judiciário. Isso é um grande risco. Isso é um grande risco. Por quê? Uma coisa é o processo administrativo disciplinar chegar até o Poder Judiciário com toda a estratégia de defesa, rebatendo todos os argumentos, com as contraprovas, né, em relação a tudo que a comissão imputou àquele servidor público. Nesse cenário, o juiz verificando que o servidor apresentou documentos, apresentou fatos, apresentou provas que rebatem as acusações e ainda assim aquilo lá foi ignorado, o juiz pode e deve exercer o controle de legalidade anulando aquele PAD, anulando aquela pena. Situação muito diversa se ele não tem essa postura diligente, contundente, não traça as estratégias adequadas de defesa, esperando que o juiz seja um novo membro de comissão de PAD para que possa refazer esse PAD. Isso é um grande risco, pessoal. A gente tem que acionar o judiciário sim, sempre que pertinente, sempre que necessário, mas não dá para desprezar a necessidade de um bom trabalho na via administrativa, inclusive para ter o sucesso pleiteado no Poder Judiciário, ok? Bom, outro mito que vem da história da administração pública. Só erros graves viram PAD. Olha só, antigamente isso poderia ser um cenário, né? Fulano cometeu um deslize, todos ficaram sabendo, só que foi uma coisa ali tranquila, então nem vamos abrir um PAD, a gente vai resolver aqui internamente, mas, novamente, a gente mudou de cenário. A gente está num cenário de punição. Então hoje, qualquer tipo de deslize, falta de urbanidade, descumprimento de normas, isso tem gerado processo administrativo disciplinar. E qual que é o risco? Ter uma escalada em relação ao problema inicial que está sendo apurado. Vou te explicar. Antigamente, era muito comum que a comissão de PAD, durante o processo disciplinar, verificasse um outro tipo de infração que não era a infração inicialmente para a qual a comissão foi designada e mudasse a imputação aplicando uma pena mais grave. Só que isso gerava nulidade. E aí o que aconteceu? Veio a súmula 672 do STJ, vou deixar o teor aqui para vocês também, falando que a comissão de PAD não está vinculada à capitulação inicial, quando começou o processo disciplinar, quando começaram as apurações. A comissão de PAD ela pode sim alterar a capitulação das infrações, desde que respeitados os direitos do servidor investigado. Direito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal. Então, pessoal, qual que é o cenário? Abre um PAD sobre falta de urbanidade. Vamos supor que o servidor discutiu com o chefe dele, estava de cabeça quente, e esse chefe ficou muito grilado, ficou muito nervoso. Consequentemente, ele alicia outros servidores para falarem mal daquele servidor investigado. E aí o servidor, muito tranquilo, que ele não cometeu nenhuma infração grave e tudo, ele não participa das oitivas de PAD, as oitivas de testemunhas, né? E essas testemunhas, elas já foram ali orientadas pelo gestor, o desafeto, né, daquele servidor investigado, a falarem mal dele.
E aí fala que ele não trabalha direito, que ele chega atrasado, que ele é sem educação, que ele agride verbalmente, que ele xinga. Começam a inventar um monte de coisa e aquele processo disciplinar que inicialmente, no máximo, ia caber uma pena de advertência, ele escala para uma desídia. Ele escala para uma desobediência hierárquica grave, que são elementos que causam a pena de demissão. E aí o servidor assusta com aquela situação, poxa, fui demitido aqui. Vai para o judiciário, o juiz olha o processo e fala, poxa, mas foi concedido o direito ao contraditório e ampla defesa, mas o servidor não quis participar das oitivas, o servidor não quis arrolar testemunhas, o servidor não quis pedir produção de provas, as câmeras ali das salas onde o trabalho efetivamente acontecia. Fica só os argumentos de ataque, vamos dizer assim, e não tem argumentos de defesa, no máximo uma defesa genérica feita pelo defensor dativo. Então, pessoal, mesmo em PAD, que aconteceu uma coisa muito tranquila, de pouca relevância, não seja negligente. Isso pode escalar e, novamente, a súmula 672 do STJ possibilita, dentro do mesmo PAD, a alteração de capitulação legal da infração para penas mais graves. Então, um PAD que começa para aplicar uma advertência pode sim acabar numa pena de demissão. Isso é um grande risco. Bom, e o quinto grande mito é o quê? A comissão de PAD é sempre imparcial. Na teoria, sim, a comissão tem que ser imparcial, não pode sofrer ingerência política, não pode sofrer ingerência hierárquica, mas na prática, o que a gente percebe? Justamente o inverso. Nós temos órgãos públicos, geralmente órgãos maiores, que têm comissões permanentes. Essas comissões, elas são muito bem treinadas, geralmente não sofrem interferências, porque eles foram designados para aquele papel e ficam lá durante alguns anos, né? É muito bom de lidar com essas comissões. Agora, na maioria dos órgãos públicos, não existe comissão permanente de PAD. Se vai acontecer uma sindicância, um processo administrativo disciplinar, os servidores que vão compor a comissão, eles são designados pela autoridade competente para proceder como juízes, né, daquele processo administrativo disciplinar. Grande problema, esses servidores podem ser escolhidos a dedo, né? Servidores que têm algum tipo de relacionamento interno, que obedeçam uma possível ingerência da administração pública, do gestor público, por questões políticas. Então o servidor ele tem que ter consciência que o cenário em um processo administrativo disciplinar é muito diferente de um cenário de um processo na justiça. Na justiça a gente tem essa questão da imparcialidade do julgador muito mais séria, né? Muito mais efetiva do que um processo administrativo disciplinar. Por isso que se você está sofrendo algum tipo de perseguição política ou perseguição pessoal, né, por alguma questão, você denunciou algum ato de corrupção ou tem algum desafeto ali e viu que a comissão, algum dos membros ou a totalidade dos membros não serão imparciais porque tem algum tipo de vínculo com o seu desafeto ou está na gestão daquele momento. Vou explicar esse contexto, né? Por exemplo, universidades federais, institutos federais, é muito comum, infelizmente, quando há uma troca no poder e a oposição ganha, a gente tem ali quem está no poder, a oposição ganha, essa oposição ela começa a instaurar PADs contra os servidores que foram os opositores, né? Enfim, e é óbvio que esses PADs, as comissões são compostas por servidores da casa, servidores que estão nesse poder e que vão respeitar e vão obedecer à influência hierárquica de quem quer a punição, né, de quem foi opositor. Então precisa ter uma atenção. Se você verificar que os membros da comissão de PAD, eles têm algum tipo de contato, algum tipo de vínculo com seus desafetos, você precisa deixar isso muito bem provado, né? Qual que é o vínculo, por que existe esse risco, porque não é uma coisa fácil de se demonstrar. Às vezes não, muitas vezes chegam até mim servidores e falam, Sérgio, abriram um PAD contra mim e eu sei que aqueles membros, eles são amigos de fulano, de Beltrano, que querem me ferrar. E eu falo, beleza, mas o que você tem de prova para a gente entrar na justiça e pedir a substituição dessa comissão?
Nós precisamos de provas, e essas provas podem ser prints de conversa no WhatsApp, no grupo da instituição, podem ser fotos no Facebook, no Instagram, tudo que mostra um perfil de proximidade, de amizade, e que essa amizade pode se desdobrar numa ingerência, é elemento de prova, elemento robusto para que você requeira na justiça a substituição da comissão. E aqui um ponto importante, você tem que requerer essa substituição da comissão o quanto antes. Outro erro que eu já vi as pessoas fazerem, confiar na parcialidade dessa comissão, ou seja, uma comissão suspeita e parcial, deixar o PAD correr, esperando a decisão final, contando que, pelo fato da comissão ter sido suspeita, isso vai gerar automaticamente uma nulidade. Na teoria, deveria gerar, na teoria. Mas, o que a gente tem percebido? As comissões, elas têm sido cada vez mais perspicazes, né? Então, elas respeitam ali o contraditório, ampla defesa, de alguma forma, e atuam de forma velada. Qual que é a consequência disso? Fica difícil para o servidor provar na justiça que aquela demissão é arbitrária. Por isso que o momento ideal para você pedir a substituição da comissão de PAD é o quanto antes. Percebeu que a comissão vai sofrer ingerência, o pessoal que está ali amigo do seu desafeto, já apresenta uma petição, faz um chamamento à ordem, fala, olha, quero a substituição da comissão por tais fatos, leve essas provas e, se for negado, geralmente é porque eles não querem assumir a própria responsabilidade e o interesse de sacanear o servidor, você já aciona o judiciário, tá? Para substituir isso o quanto antes, de preferência antes de dar início à fase instrutória, que é a fase de produção de provas, tá? Então é isso, pessoal, são 5 mitos que geram riscos ao servidor público e você precisa ter muita atenção a cada uma das etapas do processo administrativo disciplinar.